Olá, queridos corações amigos em plenitude. Boa noite, da paz a todos nós. Mais uma live. Transforme a procrastinação em poder de ação. Estratégias que funcionam de verdade. Então, nós vamos trabalhar agora com esse assunto que é muito importante. Por que a procrastinação transformar em poder de ação? Porque tudo que nós fazemos consome energia. Então, a procrastinação, ela consome uma grande energia nossa. Então, quando eu entro nessa autoconscientização de recanalizar essa energia, eu vou transformá-la em ação. E fizemos uma pergunta na chamada da nossa live. Você é uma pessoa que tem um padrão de comportamento ou de atitude? Ó, padrão, não é que você seja, né? Por exemplo, ninguém é depressivo, ninguém é ansioso. Eu tenho um padrão de ansiedade, eu tenho um padrão de medo. O padrão está ligado diretamente à nossa estrutura mental, né? Utilizando o termo da neurolinguística, é o nosso mapa mental. Então a pergunta é justamente essa: você é uma pessoa que tem um comportamento, tem um padrão de comportamento ou de atitude? Então, depois você coloca aí, nós vamos falar sobre isso, tá bem? Bem, transforme a procrastinação em poder de ação. Estratégias que funcionam de verdade. Nós já estamos aqui com o nosso D'Alessandro, de São Paulo, nossa Márcia Cavalcante, de Recife, já participando conosco da nossa live. Então, vamos pensar juntos, bem? Vamos pensar juntos para que nós possamos estar nos ajudando de uma forma muito prática, muito objetiva, tá bem? Essa nossa live de hoje vai nos ajudar nesse processo da nossa mudança para melhor, ok? Então, vamos lá. O que deveria ser realmente a procrastinação? A gente fala tanto de procrastinação, não é verdade? Ah, o fulano fica procrastinando, olha, o fulano tem esse comportamento. Ó. Então, vamos perceber o que é realmente a procrastinação. Então, a procrastinação é o ato de você estar adiando, de você estar protelando tarefas ou atividades que você tem a necessidade de realizá-las. Agora, ela é um comportamento muito comum, porque não é uma atitude, é um comportamento, mas que pode muitas vezes causar problemas em nossas vidas, principalmente como o quê? O estresse, a ansiedade, frustração e até mesmo o fracasso. Por quê? É um padrão de comportamento, não é uma atitude. Aí vem aquela diferença. A pergunta: qual é a diferença entre atitude e comportamento? Então, a procrastinação, ela é um comportamento, é um padrão de comportamento e muito complexo. E ele pode ter várias causas. De uma forma muito geral, pode ser a procrastinação definida como um ato de você estar adiando, de você estar protelando as tarefas ou atividades que precisam ser realizadas. Dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, é uma motivação por afastamento. E nós vamos ver no final da live, fica até o final, nós vamos trabalhar o que é motivação por aproximação e motivação por afastamento. Então, a motivação por aproximação é aquela que nós já nos motivamos por realizar a tarefa, por realizar aquilo que nós queremos, chegar ao nosso resultado. E de afastamento, eu crio o problema do problema. É isso que nós vamos falar no final da nossa live. Então, a procrastinação, veja, ela está ligada a uma série de fatores, principalmente essa postura, esse comportamento de você estar fazendo sempre um adiamento, aquela demora, aquele atraso, e você realizar aquelas atividades que você sabe que é importante, que compete a você realizar, mas você fica muitas vezes adiando. Então, o problema é quando essa procrastinação acaba se tornando um hábito. É um hábito. E ninguém vive sem hábitos, né? Ninguém vive sem comportamentos. Agora, eu tenho hábitos que deixam a desejar. Hábito nocivo. Tem gente que tem hábito de falar palavrão, tem outro tem o hábito de ficar reclamando, lamentando, tem o hábito de fazer de coitadinho.
Então, são hábitos nocivos. Mas tem o outro que tem um hábito já de estar sempre tendo uma visão positiva, proativa, buscando tirar das pessoas, das coisas, das situações, sempre o melhor lado. Tirar aqui no sentido é de você perceber, não é de estar aproveitando, não é você se colocar numa predisposição de aprender. A gente aprende muito com o outro, com as situações. Então, são hábitos que prejudicam a nossa rotina, do nosso dia a dia, a procrastinação. E muita gente, olha, acredita que a procrastinação ela é apenas fruto da preguiça. É mais profundo, ó. Da falta de vontade, é mais profundo. Então, muitas vezes, aquela falta de vontade momentânea de realizar algo, bem, é muito mais complexa a questão da procrastinação. E aí vem justamente a pergunta: você é uma pessoa que tem de comportamentos ou de atitudes? Então, nós vamos perceber qual é a diferença. Bom, eu sempre cito um exemplo que é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma goteira lá em casa. E eu pedi ao meu amigo D'Alessandro, que está aqui participando conosco da nossa live de São Paulo, um balde emprestado e pus lá na goteira. Encheu o balde, eu joguei água fora. Encheu o balde, eu joguei água fora. Chegou o momento, o D'Alessandro, que é meu vizinho, foi de lá, cadê o meu balde? E a pessoa que tem um padrão de comportamento, ela tem problema, padrão de queixa, de lamentação, de fazer de vítima. Cada um de nós temos um padrão. Em muitos casos, nós somos muito bem resolvidos. Nós temos um padrão de atitudes. Outras vezes de comportamento. Quando o nosso Alessandro pediu, cadê meu balde? Aí uma faço o quê? O mártir vitimizado. Ou você não vai levar o balde, eu te ajudo tanto, eu faço tanto por você. E ele, como é uma pessoa proativa, de um padrão de atitude, vai chegar lá com a ideia, pode me dar aqui o balde, você vai tomar uma atitude de arrumar a goteira. Veja. Então, qual que é a atitude? Arrumar a goteira. Senão eu ficava só enchendo o balde, colocando fora, ou enchendo o balde, jogando água fora. Isso é comportamento. Atitude, a pessoa foca na solução do problema. Ela vê o problema, vê os desafios que tem diante do problema, mas ela busca a solução. A pessoa que tem um padrão mental de comportamento, ela fica patinando diante da situação. Então, ela fica, muitas vezes, aí é onde entra a procrastinação. Então, quando, muitas vezes, a pessoa recebe uma tarefa, e ela tem um prazo muito longo, muitas vezes, para realizar aquela tarefa, o que acontece? Vai dar tempo, e nisso, como diz o goiano, vai empurrando com a barriga. Chega uma hora que faz de última hora. Então, nessa reação, é muito comum, quando nós temos um prazo muito prolongado, e aí o que acontece? Quando chega na hora, no limite, é que a pessoa vai justamente buscar estar realizando aquela tarefa que para ela era fundamental. E aí o que acontece? Como diz aqui o cuiabano, faz meia boca. Ela podia fazer com uma qualidade, uma excelência, e deixa a desejar. Outro caso muito comum que acontece é quando resulta nessa protelação. Eu fico adiando. São aquelas obrigações, aquelas atividades, aquelas tarefas que requer de nós mais responsabilidade, de uma forma elevada, e para que possamos realizá-lo com qualidade. Então, geralmente, o que acontece? Ficamos muitas vezes aguardando uma ocasião ideal, e essa ocasião nunca chega. Como diz Geraldo André na sua música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, o que acontece? A pessoa fica enrolando. Aí, o que acontece? Chega na hora, ela realmente deixa a desejar. Então, para que tenhamos todas as condições necessárias para desempenhar um bom papel na nossa atividade, é fundamental que nós busquemos dar um jeito de se programar. Por exemplo, sabe aquele cômodo que você está sendo convidado a arrumar já faz meses? A sua mesa. Você vai amontoando as coisas, não é? E a pessoa que tem um padrão de comportamento e na procrastinação, o que ela fala? Não, é minha bagunça organizada. Bagunça organizada. Ela sabe que está bagunçada. Mas o que ela fica fazendo? E muitas vezes, a hora que ela precisa de algo
mais emergencial, não sabe onde está. Então, muitas vezes, aquela arrumação que está a mesa ali, olha, e não recebe atenção para você poder realmente realizá-la. Então, o que acontece? Sabe também aquela visita que você é convidada a desenvolver e que você tem algum padrão de juízo de valor? Ah, a pessoa, isso vai dar muito trabalho, a pessoa é muito assim. E aquilo, às vezes, por exemplo, quem trabalha na área de venda, que tem que visitar o cliente, quem tem que prospectar cliente. Então, veja, a pessoa vai adiando, isso vai passando o tempo, e aí o que acontece? Ela entra muitas vezes, apatia diante da situação. Outra situação, você às vezes está lá bem tranquilo em sua zona de conforto e acha que não é o seu momento de você realizar essa ou aquela atividade que você está sendo convidado a realizar. O que é a zona de conforto? Todos nós, de uma certa forma, na sua maioria, temos essa zona de conforto. Sabe aquilo que para você tem ganho secundário? Por exemplo, uma pessoa que se faz de vítima. Ela tem um ganho secundário em se fazer de vítima. No fundo, ela está fugindo do trabalho que dá ela cuidar de si mesma. Então, ela entra na queixa, ela entra na reclamação, e às vezes ela tem, inclusive, uma construção mental muito bem elaborada. Então, ela chega para alguém, ou chega para a nossa Márcia Cavalcante: ô, Márcia, olha, você é a única pessoa que me entende, sabe? Ninguém me entende, olha, o pessoal... E depois que eu faço isso, agora eu vou me fazer de vítima. Olha, já que ninguém me entende, só você. Você pode fazer isso para mim? E aí, como a nossa Márcia é uma pessoa bem proativa, e ela tem já bem trabalhado o padrão do pseudo-mártir. O que é o pseudo-mártir? Aquela pessoa que é o bonzinho, ele pega as coisas dos outros para fazer. Olha, lá na empresa, pede hora cordeira e faz, ele é bonzinho. Então, aquela pessoa que pega o problema dos outros para resolver. No fundo, o que ela tem? Um ganho secundário. Qual que é o ganho secundário? Que é ser aceita. Então, eu quero buscar no outro aquilo que eu não estou me dando. Por eu não me aceitar, eu fico me censurando, me criticando, eu quero a aprovação do outro, porque eu tenho aquele padrão do comportamento, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, e não de atitude. Atitude é a busca na solução, é proatividade. A pessoa que sabe onde ela está, sabe onde ela quer chegar, e sabe de onde ela está, onde ela quer chegar, tem todo um trajeto, um espaço que é trabalhoso, mas ela está disposta a isso. E mais ainda, ela sabe por que ela quer realmente realizar tal atividade. Porque quem não sabe por quê, desiste no caminho. Quem sabe por quê, supera os desafios. Então, por que eu quero? Por que é importante eu realizar? E aí, o que a Márcia foi e disse para mim? Lacordé, o máximo que eu posso fazer é estar vibrando por você, porque, ó, eu não tenho como realmente lhe auxiliar. Desse jeito você quer que eu faça. Aí vem outra pergunta, que é outra metáfora que nós usamos muito. Quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando no galho ou na sua capacidade de voar? O que você acha? É claro que é na capacidade de voar, porque o pássaro não foi criado para ficar em cima do galho, não é verdade? Agora, só existe um galho? Não. Só existe uma árvore? Não. Assim é a ajuda do universo. Nunca vai lhe faltar ajuda. Por isso que não há ninguém abandonado no universo. Ajuda nunca vai nos faltar. A ajuda é galho. Agora, voo são nossas escolhas. É a sua vida. Ninguém tem como viver a sua vida. Não tem como alguém evoluir para você. Mas muitas vezes a pessoa que tem um padrão da procrastinação ou do comportamento e não da atitude, ele quer que o galho seja seu voo. Então ele busca alguém ou alguma coisa mágica para resolver os seus problemas. Então o que acontece? Ele entra numa relação, muitas vezes, que a energia fica uma energia não agregadora. As pessoas fogem de pessoas que têm esses padrões de querer que o outro faça o seu voo. Na verdade, o outro é ajuda. Foi o que a Márcia fez comigo e me ajudou a me reeducar. Estudos estabelecem relações muito importantes e faz esse paralelo entre a procrastinação e distúrbios mentais. Por exemplo, como ansiedade, problema de autoestima, comportamentos autodestrutivos.
Por isso que, olha, nenhum comportamento nosso, nós vamos mudá-lo nos criticando, nos censurando. Merece todo o respeito de nós estarmos buscando perceber o que é que tem por trás desses comportamentos. Hoje, a neurociência, a neuropsicologia mostra e comprova que tem, inclusive, sintomas fisiológicos. As raízes fisiológicas da procrastinação, na maioria dos estudos, levam ao envolvimento principalmente do córtex pré-frontal. Por quê? Conforme nós pensamos, o nosso pensamento, ele estimula neuroquimicamente o nosso cérebro, irá mexer com todo o nosso metabolismo, porque o cérebro vai produzir as enzimas correspondentes ao nosso padrão mental. Então, se eu falar, mas é muito difícil, não vou dar conta, eu não consigo, eu posso não verbalizar, mas só de pensar, eu já entro num movimento de afastamento. Nós vamos ver no final da live o que é aproximação, motivação por aproximação, motivação por afastamento. Anota aí, ó, motivação por aproximação, motivação por afastamento. E aí o que acontece? Conforme nós pensamos, por exemplo, é muito difícil, troca a palavra muito difícil por trabalhoso, porque tudo é trabalhoso. Porque o que é o difícil? Aquilo que não foi treinado, aquilo que não foi trabalhado. Por exemplo, quem não sabe cozinhar, vai fazer uma primeira vez um arroz? É muito difícil. Ou seja, é trabalhoso. E de tanto ir fazendo, acaba treinando. Então, tudo que nós hoje fazemos muito bem foi muito desafiador. E tudo é treino. Então, para quem não sabe, principalmente essa área do córtex pré-frontal, é uma área do cérebro que tem como principais funções atuar no nosso planejamento, no controle dos nossos impulsos. É o que nos leva à determinação do foco. É o filtro dos estímulos, geradores, principalmente da distração. Então, como é importante nós estarmos fazendo um planejamento. E aí nós vamos perceber, por exemplo, a pessoa que tem um padrão do TDAH está muito ligado a isso. Ela fica muitas vezes procrastinando e a gente vai perceber o quanto que isso é importante. Então, quanto mais nós deixamos de utilizar essa área, córtex pré-frontal, e poder estar nos ajudando, o que acontece? Nós entramos, muitas vezes, numa disfunção cerebral, porque o cérebro também é treino, ele precisa da academia. A academia do cérebro é você estar sempre buscando fazer algo que você convida o seu cérebro a pensar. É uma palavra cruzada, é você estar ouvindo uma música diferente, é você buscar identificar, inclusive, quais são os instrumentos que estão dentro desta música. Então, a pouca utilização desta área, assim como pequenas lesões também na região do córtex, podem levar a um aumento da procrastinação. Olá, queridos corações amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo esta live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês. Será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá está clicando no ícone das assinaturas, tá bem?
Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.